Olá pessoal, estamos aqui de volta ao vivo no Ganepão e agora eu vou falar de uma palestra que também eu participei e na mesa tinha uma composição de oferta proteica dentro da terapia intensiva. Primeiro, quanto que a gente tem que dar, segundo, qual que é essa melhor fonte nitrogenada, depois existe um micronutriente específico e que tipo de atividade física esse paciente deveria fazer. Vamos começar pela primeira. A quantidade, a gente já sabe que os estudos são mais observacionais. Existem poucos estudos randomizados, mas a tendência hoje é oferte essa proteína de maneira progressiva e alcance essa meta principalmente a partir do terceiro dia. E essa quantidade deve perfazer de 1,2 a 2 gramas por quilo por dia para esse paciente na fase aguda e ser mais complacente numa fase posterior de reabilitação para esse paciente. É o que a gente tem de evidência aí para a proteína e isso em relação à caloria, a caloria está cada vez mais reduzida e mais restritiva quando a gente compara o paciente inflamado. Bom, temos de fonte nitrogenada. Para a terapia intensiva, a gente não tem um estudo ou outros estudos comparando fontes nitrogenadas específicas, então isso fica um gap, fica até um alerta para a gente começar a fazer estudos em relação a isso, então não tem uma escolha porque não existe estudo nesse sentido. E a gente sabe que nem a quantidade desse paciente ela é alcançada, que no mínimo que a gente avalia nos estudos, esse paciente recebe 0,8 que deveria receber então 1,2. De fonte nitrogenada é esse resumo rápido que eu trouxe para vocês e falar de micronutriente. Vitamina D é importante para o paciente dentro da terapia intensiva? Poucos estudos e na maior parte das vezes eles são frustrantes no resultado, que foi que o William Manzanares observou. Fora da UTI, principalmente para paciente sarcopênico, utilizar essa estratégia da vitamina D é bem interessante para esses pacientes. O selênio como uma alternativa mais antioxidante, de reduzir a resposta inflamatória e melhorar esse catabolismo do paciente seria interessante. De novo, o próprio William Manzanares, que publica muito sobre selênio, já demonstrou que a gente não tem estudo ou evidência que sustente esse tipo de intervenção com selênio, seja endovenoso principalmente e em altas doses. Ou seja, recomendação para micronutriente, a gente também não tem evidência dentro da terapia intensiva neste sentido. Última pergunta que foi colocada nessa mesa foi atividade física para esse paciente. É muito importante a gente conscientizar a fisioterapia e os médicos nesse sentido. A atividade física não é um problema só do fisioterapeuta, é um problema de todo mundo. Porque a gente sabe se reabilitar precocemente, progressivamente com esses pacientes, a gente vai ter, no mínimo, uma redução de tempo de internação na UTI para esses pacientes, fora os outros benefícios a longo prazo em termos de funcionalidade, que isso é muito importante. Só quero fechar, para compor tudo isso, uma seguinte mensagem. Se a gente ofertar menos do que 1,2, ou seja, 0,8, e colocar ou expor esse paciente a uma atividade física com exercício resistido, eu posso até piorar, porque eu não tenho elemento suficiente para ressíntese. E ao mesmo tempo o contrário é verdadeiro. Se eu expor esse paciente a uma quantidade de carga proteica de 1,8, 2 gramas por quilo por dia, e não reabilitar meu paciente, não vai ser efetivo. Porque senão, só a proteína isoladamente ela não é capaz de fazer ergogênese. A gente precisa desse binômio. Essa que é a mensagem que fica desse resumo, dessa aula para vocês, e até um próximo NutriTime.